Olá, boa noite a todos. Meu nome é Júlia, eu sou acadêmica da terceira fase do curso de Psicologia e também sou membro do grupo de pesquisa Fisiologia Humana e do Exercício. Eu vou falar sobre alguns aspectos psicológicos que estão relacionados com a diabetes, já que a diabetes, como qualquer outra doença, ela não tem apenas aspectos fisiológicos, mas também psicológicos que fazem parte da totalidade da doença. O que é diabetes mellitus? A diabetes mellitus ela é uma doença metabólica crônica e ela está relacionada com fatores ambientais e genéticos, sendo que esses fatores ambientais eles estão relacionados com comportamentos. O tipo 1 ele se caracteriza por uma insuficiência na produção de insulina nas células beta do pâncreas. Essa insuficiência na produção de insulina ela acontece porque há um defeito no sistema imunológico. Esse sistema imunológico ele vai destruir essas células beta do pâncreas, acreditando que essas células elas não fazem parte desse corpo. Então, por isso, não há uma produção adequada de insulina nessas células beta. A diabetes mellitus tipo 2 ela está relacionada com uma resistência à insulina nas células do corpo. Os receptores que estão situados nas células do corpo, eles não conseguem reconhecer essa insulina de forma adequada. Então, desse modo, não vai haver uma absorção adequada da glicose para o corpo, já que esses receptores eles não reconhecem a insulina de forma adequada. E a insulina ela é a porta de entrada da glicose para o corpo. Epidemiologia. Cerca de 350 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de diabetes. Ela é a quinta doença que mais mata no mundo e o Brasil é o quarto país com maior incidência de diabetes. Todos esses dados mostram que é necessária uma melhor intervenção em relação à diabetes, a fim de diminuir essa alta taxa de morbidade e mortalidade relacionada à doença. Os sintomas são a sede excessiva, a fome excessiva, o aumento no volume de urina e fadiga excessiva. O tratamento. O tratamento da diabetes ele é feito pelos farmacológicos, que são os antidiabéticos e a insulina injetável, e os não farmacológicos, que são uma nutrição adequada, a prática regular de exercícios físicos, a psicoterapia e assistência médica. A nutrição adequada e a prática regular de exercícios físicos estão relacionados com mudanças comportamentais diárias, e estes se mostraram mais eficazes no tratamento do que unicamente os farmacológicos. Ou seja, não adianta nada o indivíduo tomar a medicação adequada, mas ter uma alimentação desregrada, ser sedentário, não praticar exercícios físicos. Então, estudos mostraram que essas mudanças comportamentais elas são fundamentais no controle da diabetes. Justificativa. É preciso compreender quais fatores psicológicos justificam a baixa adesão no tratamento da diabetes e que interferem na qualidade de vida do paciente. Os objetivos desse trabalho. Os objetivos são compreender quais fatores psicológicos influenciam na adesão no tratamento medicamentoso e comportamental. Lembrando que a diabetes ela mostrou que tem uma baixa adesão no tratamento, ou seja, poucas pessoas que têm diabetes elas seguem o tratamento adequado e têm um bom controle da diabetes. Então, esse trabalho ele visou tentar compreender os motivos que justificam essa baixa adesão. E também descrever os fatores psicológicos envolvidos na diabetes que interfiram no bem-estar físico e mental. Lembrando que a diabetes, como qualquer outra doença, ela não tem somente manifestações físicas. Todas essas manifestações físicas, elas vão trazer, consequentemente, manifestações psicológicas que vão interferir nesse bem-estar mental e físico. Porque essas manifestações, elas, de certa forma, impedem o diabético de seguir o tratamento adequado. E isso, consequentemente, vai afetar no seu bem-estar físico, vai afetar no controle da doença. Então, é preciso também entender esses fatores psicológicos que estão associados com a diabetes. Materiais e métodos. Se trata de uma revisão bibliográfica. Foram estudados os principais artigos publicados entre os anos de 2006 a 2015, e as palavras-chave são
psicologia, tratamentos e diabetes mellitus. Resultados de discussão. João Luiz Alves Apóstolo realizou em 2007 um estudo com uma amostra de 62 diabéticos sobre a incerteza e a motivação na diabetes. E concluiu-se que, quanto maior a incerteza na doença, menor a adesão ao tratamento. Ou seja, quanto menos o indivíduo ele tiver certeza sobre a doença, sobre o tratamento, sobre o prognóstico, menos provável é que ele vai seguir esse tratamento adequadamente. Ou seja, nesse sentido, é fundamental a informação dada pelo profissional de saúde como diminuidora na incerteza, como forma de proporcionar uma melhor adesão a esse tratamento da diabetes. Concluiu-se também que a motivação intrínseca ela é predominante. A motivação ela é um conjunto de forças que levam a pessoa a agir. A motivação intrínseca ela está relacionada com o indivíduo, com o que ele considera importante para si, com o que ele considera que vai trazer um benefício a ele próprio. E a motivação extrínseca, ela está relacionada com o externo do indivíduo. Pode ser uma recompensa futura, o apoio familiar. Então, nesse sentido, a motivação intrínseca se mostrou predominante. Ou seja, o indivíduo ele só vai seguir o tratamento adequado se ele se sentir intrinsecamente motivado a isso. Ou seja, ele tem que perceber que esse tratamento vai trazer um benefício para ele próprio, que isso vai proporcionar um bom controle da doença para ele. Ou seja, não adianta nada ele ter um incentivo externo da família, dos amigos, mas se ele mesmo próprio não se sentir motivado a seguir esse tratamento. Concluiu-se também com esse estudo que a emoção ela influencia mais a percepção da doença do que a cognição. Essa conclusão ela faz referência à teoria de autorregulação. Essa teoria ela afirma que fatores emocionais e cognitivos influenciam na percepção da doença. Os fatores emocionais eles estão relacionados com o subjetivo do indivíduo, com as suas crenças, com as suas experiências. E os fatores cognitivos estão relacionados com a percepção objetiva da doença, lógica. Então, nesse sentido, concluiu-se que a emoção influencia mais a percepção do que a cognição. Um exemplo disso. O indivíduo, mesmo que ele perceba a gravidade da doença, que é um fator cognitivo, porém, se ele não der importância devida para a sua doença, que é um fator emocional, é pouco provável que ele vai seguir esse tratamento adequado. A Denise Siqueira Pérez, em 2006, realizou um estudo qualitativo em 8 mulheres diabéticas sobre o comportamento alimentar. E concluiu-se que há uma grande dificuldade em seguir a dieta prescrita. Isso porque o ato de comer ele é complexo e relaciona-se com fatores culturais, sociais e emocionais. Então, a dieta prescrita ao diabético ela visa o controle da glicose. Então, essa dieta ela vai ter uma baixa taxa de açúcar, baixa taxa de carboidratos simples, de gorduras. Então, essa dieta prescrita ela é vista como altamente proibitiva e restritiva. Então, essa proibição de determinados alimentos considerados saborosos vai gerar um desejo. E esse desejo vai gerar episódios de compulsão, no qual o diabético ele perde o controle e se alimenta de forma desregrada, compulsiva. E esses episódios de compulsão, eles são seguidos pelo sentimento de culpa, de perda de controle. Então, esses episódios compulsivos, eles também dificultam o segmento da dieta adequada. Outro fator que foi trazido por essas mulheres diabéticas estudadas foi em relação ao fato de que muitas delas descontavam sentimentos negativos na comida. Esse fato de descontar sentimentos negativos era uma forma de obter uma satisfação dos sentimentos negativos trazidos pelo dia a dia, como a tristeza, o estresse, a ansiedade. Então, essas mulheres se alimentavam de forma compulsiva como uma forma de amenizar esses sentimentos. Porque todos sabem que a alimentação ela traz muito prazer.
Então, por isso que essas mulheres contavam esses sentimentos negativos na comida. Também não há como citar o fato de que na cultura brasileira não há uma celebração, uma festa, uma reunião de pessoas sem fartura de alimento. Então, para a pessoa diabética, se torna muito difícil seguir uma dieta adequada quando todas as pessoas ao redor dela estão se alimentando de alimentos que ela não pode comer. Então, isso também dificulta muito o seguimento da dieta adequada. A mesma autora, a Denise Siqueira Pérez, ela realizou em 2007 um estudo com 24 diabéticos sobre os sentimentos e comportamentos. Concluiu-se que o paciente diabético ele tem constantes sentimentos negativos devido às limitações da doença. E esses sentimentos, eles dificultam mudanças comportamentais e também afetam sua saúde mental. Algumas limitações que foram descritas por esses diabéticos nesse estudo foram em relação à medicação, que a necessidade de tomar constantemente essa medicação, ela reafirma a condição de doente, além de afetar os momentos de prazer e lazer, e além de trazer desconforto, principalmente em relação à insulina injetável. Em relação à limitação, foram citadas as mesmas dificuldades que eu descrevi no artigo anterior, então acho que não vale a pena citar tudo de novo. Em relação à atividade física, muitos relataram sentir dor e cansaço ao realizá-las. Então, por esse motivo, muitos não realizavam atividade física, que é fundamental para o controle da diabetes. Então, o fato desse diabético ele focar apenas nos aspectos negativos da doença traz constantes sentimentos negativos, e esses sentimentos negativos trazem um alto sofrimento psíquico. Além de trazer esse alto sofrimento psíquico, o fato desse diabético apenas focar nos aspectos negativos da doença impede que ele assuma uma atitude responsável em relação à sua saúde. O diabético, ele se vê apenas como um ser de impossibilidades e não de possibilidades. Por exemplo, não foi nenhum diabético desse estudo, ele citou que a prática de exercícios físicos e uma alimentação regrada, além de trazer um bom controle da diabetes e trazer um bem-estar, traz a possibilidade de ter uma vida mais saudável, de se sentir melhor, não apenas o controle da diabetes, mas também ter uma vida mais saudável, realizar atividades físicas que traz um bem-estar muito grande. Considerações finais. Percebe-se, assim, a importância da compreensão dos fatores psicológicos que influenciam na adesão do tratamento. Ressalta-se também a grande necessidade de uma equipe multidisciplinar, como um nutricionista, um psicólogo, um orientador físico e um médico, para dar uma melhor assistência a esse diabético. E também ressalta-se a necessidade de uma pesquisa mais aprofundada em relação a esses aspectos psicológicos que fazem parte da diabetes, e que, como foi mostrado, influenciam na adesão do tratamento, além de afetar a sua saúde mental e física. E aqui uma frase que eu acredito que resuma o trabalho como um todo. Muitos programas de educação em saúde falham por não considerarem aspectos psicológicos, culturais, sociais, interpessoais e as reais necessidades psicológicas das pessoas diabéticas. Então, eu agradeço a atenção de todos. Aqui tem o meu e-mail para contato, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica. E aqui também está o endereço do blog do grupo de pesquisa que eu faço parte, caso alguém tenha interesse em conhecer o nosso trabalho. E é isso aí.